Olá. Tá aqui para reagir ao canal Victorando Fute ao vídeo. Brasil, a triste morte do país do futebol. Bora lá. A seleção brasileira é algo muito delicado. É muita máfia, sacou? Argentina chegando e na sequência a finalização do Simeone. Empresário. Você acha que o Juliano Bertolucci é o Deus ou não é? Quantos jogadores ele empresaria na seleção brasileira? 9. É vergonhoso pro torcedor, vergonhoso pra comissão, vergonhoso pra CBF, vergonhoso pros protagonistas que são jogadores. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Tanto que, historicamente, a CBF nunca teve uma eleição com 2 candidatos. É quem tá no poder, se reelege ou elege o sucessor. Gente, Como que começou loucura. a morte da seleção brasileira? Há muito tempo o termo país do futebol já não combina mais com o Brasil. E se hoje, mesmo depois de 23 Gente. anos desde a última conquista da Copa, nós ainda somos o maior campeão com 5 estrelas no peito, pode ter certeza que do jeito que tá, não vai demorar muito pra gente ser ultrapassado. Argentina chegando, gol! Aí o patrão fica passando o telão aqui o tempo inteiro. Tem a Alemanha aí que já tá com 4 Copas, a Argentina que tá com 3, mas é favorita na próxima, né? Pode ser que ganhe a próxima e já vai ficar com 4 também. E o Brasil, pelas últimas atuações, nem tem esperança de ser campeão de Copa, né, mano? Afinal, um time que toma 4-1 da Argentina Antes e mesmo tomou de chegar, 4-2 de Senegal há pouco tempo atrás, dá indícios disso. Tocou no Mané, bateu Mané, que golaço! E foi virada. Foi virado. Foi virada? E se você acha que o Brasil Não, parou sim. no tempo e não acompanhou o desenvolvimento do esporte, parabéns, você tá certo. A gente sempre foi o maior criador de talentos individuais e o nosso jogo sempre foi baseado nisso. Em 58 ganhamos a Copa com Didi, em 62 com Garrincha e Pelé, em 70 com Pelé e Jairzinho, apesar de ter um jogo bastante coletivo, em 94 Romário e Bebeto e em 2002 com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Durante toda a existência do futebol, nós tivemos várias filosofias de jogo. Ah, o pessoal fala, o TikTok. Não, sempre existiu uma filosofia que dominou durante certa época. Teve o Catenaccio, que começou com os italianos em 1950. Depois tivemos o futebol total, que originou na Holanda com o Ajax, e na seleção holandesa, que consistia em troca de posição atacando e defendendo. Todas essas filosofias anteriormente davam vantagem muito maior para quem tivesse jogadores mais talentosos na equipe, sabe? Então você desequilibrava ali o jogo com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno. Apesar de que o craque sempre vai ser desequilibrante, mas naquela época ele era mais ainda. Até que chegamos ao tic-tac. A Espanha começou a dominar e ganhar tudo, tanto por clubes como o Barcelona, quanto pela seleção espanhola, que ganhou a Euro e a Copa de 2010. A Europa viu que o jogo coletivo poderia suprir a falta de talentos individuais que eram mais presentes aqui pro lado do Brasil, né, rapaziada? E com a dominação da Espanha nítida, a Alemanha teve a primeira escola a descobrir como parar e neutralizar o tic-tac. A prova disso foi o 7-0 no placar agregado da semi da Champions de 2012/13, Caralho. sofrido pelo Barcelona pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique falou, não, cansamos desse tic-tac aí, descobrimos como parar. 3-0 e depois 4-0. Então parecia ser o fim da dominação espanhola, mas a gente não tinha certeza ainda. Até que em 2014 nós tivemos a Copa, a bendita Copa no Brasil. E a Espanha saiu na fase de grupos com a campanha ridícula, tomou 5-1 da Holanda, perdeu pro Chile de 2-0 na fase de grupos, nem passou da fase de grupos. E o Brasil, que não tinha atualizado sua filosofia de jogo ainda, começou a Copa bem, voando, bateu ali nos times na fase de grupo, mas enfrentando também só seleções que não tinham atualizado o seu sistema de jogo. Croácia, México e Camarões. Nas quartas a gente pegou a Colômbia e já sofreu, quase que não passa, até que nas semis a gente enfrentou a Alemanha, que passou anos estudando como parar o Barcelona e já tinha atualizado sua filosofia de jogo. Resultado, olha a Alemanha chegando de novo. E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio. Cara, ali, olha, tipo... Gol! Foi triste, foi vergonhoso. Mas o modelo vergonhoso. de jogo desatualizado, com certeza, não é o único problema, né, rapaziada? Tem muito mais. Eu poderia começar falando da nossa queridíssima CBF, que só tem homens honestos no poder. Se você puxar os últimos presidentes aí, veio só uma galera honesta mesmo, pessoal do bem, assim, eu botaria minha mão no fogo por eles, rapaziada. Sério mesmo, é muita honestidade junta. Deus deve olhar pra baixo assim e falar, rapaz, é só porque eu prometi. Mas se eu não tivesse prometido, eu mandava outro dilúvio. O Ricardo Teixeira teve 5 mandatos. Em 2015, ele teve 2 mandatos de prisão expedidos contra ele, um nos Estados Unidos
com acusações de fraude e lavagem de dinheiro, e um na Espanha, acusações de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o contrato da Nike. Aí vem o Zé Maria Marim, que ficou na CBF 3 anos, foi o cara que pegou a Copa do Mundo aqui no Brasil, e que em 2015 sai da CBF, por quê? Ele foi preso. E aí depois do Marim viria o Marco Paulo Del Nero e foi banido do futebol em 2018 pela FIFA. E se você, assim como eu, achou que Foi o banido. 7-1 representava a morte Ou do seja, futebol brasileiro, depois que eu vi o Abubakar, atacante de Camarões, dizer que ninguém mais tem medo da seleção brasileira em 2022, eu falei, não, já foi. O respeito não existe mais. Vamos aceitar. Já cagaram Antes eu bastante. pensava, É, não, porra. pessoal, ninguém respeita mais. On gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et voici ça. Ça paye. E o Abubakar não só falou que ninguém respeitava mais a seleção, como também meteu o gol na seleção em plena Copa do Mundo. Aí bateu o choque em nós brasileiros, né? Aí pronto, Pensei, né? pô, rapaziada, quem viu, viu. Quem não viu, pode chorar já É. foi. E é triste saber, por exemplo, que a seleção de 2018, com Tite, Coutinho, Neymar, Casemiro, se pegasse essa seleção atual, metiam 5-0 fácil, irmão. Mas qual a raiz maldita desse problema? Porque a seleção, mesmo com jogadores que brilham no futebol mundial, não consegue ter um futebol no mínimo assistível. Por que não surgem mais grandes craques como Ronaldo, Ronaldinho? Eu confesso que aqui nesse canal eu sempre defendi a esperança na seleção ser campeã. E eu ainda tenho, não sei se eu sou besta, mas eu ainda acho que se chegar um bom treinador, a gente pode ser campeão da Copa, entendeu? Porque olhando as peças individuais, o Brasil não é tão ruim quanto parece ser, cara. Não é tão péssimo assim. Ou você vai dizer que o elenco da seleção é pior que o do Equador, por exemplo, que tá na frente da gente na tabela classificatória. Pior que o da Croácia, que eliminou a gente na Copa. Não é, pô. Só que parece que os caras têm muito mais tesão pra jogar, tá ligado? Muito mais que os craques aí da nossa seleção, né? Algumas lendas aí. Por exemplo, olha essa análise do nosso querido Capita mostrando a vontade dos nossos jogadores na partida contra a Argentina. Detalhes que você não viu dos gols da Argentina. Primeiro gol, se liga. O Brasil marca em 2 linhas de 4, com Matheus Cunha e Vini na frente. Mas olha o Vini, como em boa parte do jogo andando. E toma até uma bronca do Joelinton pra ser mais ativo. Lançamento do Depou perfeito, cabeçada do Tagliafico pra dentro. E o grande erro desse gol, pra mim, é o do Marquinhos. O Almada não pode girar com tanta facilidade, porra. O Julián Álvares ataca o espaço entre Murilo e Arana. E aí, beleza, tem o quesito azar. Mas os dois precisam ir mais firme. Precisa ir mais firme, né, Capita? Mas, porra, mó preguiça, pai. Eu fui tentar achar uma resposta no mínimo aceitável pra essa patifaria e comecei a ir na raiz do problema, lá na base, quando o moleque chega com 6 anos e se apresenta pro futebol. Primeiro, a população brasileira só aumenta, não diminui o número de natalidades. Então, assim, irmão, não tem justificativo pra não nascer mais craque. Porque falou, não, agora não vai ter craque nenhum mais. Teve um vírus aí que não nasce mais craque. Não é isso, irmão. Com certeza tem um moleque de talento absurdo, quem sabe um novo Ronaldo, um novo Neymar perdido por aí. Só que assim como 98% dos brasileiros, a chance maior é desse moleque ser pobre, né? Antigamente os olheiros iam às ruas e se vissem um moleque jogando muito, chamavam pra fazer um teste nos clubes. Uma prova disso é que o Cristiano Ronaldo foi descoberto assim, então isso não era uma coisa só no Brasil, não. Na Europa também. O Cristiano Ronaldo tava jogando bola na rua, o olheiro do esporte falou, vai ter um teste lá, vamos lá fazer o teste. E aí surge Cristiano Ronaldo. Então esse moleque ia subindo de pouco em pouco, aumentava um pouco de salário, chegava no profissional e precisava se destacar muito pra começar a ganhar altos salários e começar a mudar de vida. Hoje, pra tu fazer escolinha, tu já tem que pagar uma mensalidade bem alta, tá? O que já tira os moleques de periferia da jogada. E a gente sabe que de lá que vem os maiores talentos. Mas se o moleque se destacar muito, com 10 anos, ele já ganha 50 mil e já tem um monte de patrocinador esportivo, contrato gigante. Esse moleque já tá bem de vida antes de virar profissional, muitas vezes com a multa 10 vezes mais alta que o treinador dele. Então, se o moleque não for ensinado em casa, não tiver esse ensinamento dentro de casa, ele nem vai saber o que é hierarquia, irmão. Ele não vai respeitar ninguém, ele já vai se achar, pô, mano, eu tenho 10 anos, ganho, tá ligado? Quando a gente chegar na adolescência, então, acabou. E isso não sou eu que tô falando, tá? Quem tá falando isso, quem tá dando papo é o Marinho. Olha só o que ele falou. Aí o moleque hoje tem 100k na conta, sabe o que acontece? Ele não vai respeitar. Olha isso, mano. Eu falo com o cara, o moleque entra no vídeo e sai no outro. No bobinho, você manda os moleque novo, que aí não. Você falou do bobinho, né? São detalhes que contam, né? Parece uma bobagem,
né? Mas conta Que muito isso? até dessa criação dentro do futebol, né? Porque tá super valorizado hoje, mano. E tá muito mais fácil também os moleques ficar milionários cedo, sem fazer nada, tá? Não, os moleques hoje em dia é só subir pro profissional, vão fazer 5 jogos no profissional, apareceu na televisão, já tá super valorizado. Tá lá com um moleque talentoso, Caraca, ele fala, pô, esse mentira. moleque aqui daria um bom lateral. Mas se eu vender ele como lateral, eu vendo ele por 30 milhões. Se eu falar que ele é ponta, é 100, vai virar ponta. Por que a gente não tem mais camisa 10, irmão? Porque a Europa quer ponta, pô. O sistema de jogo lá é o quê? Cara alto, forte, brigador e rápido. Então, camisa 10, extinto. O cara tá botando volante na zaga agora, mano. O City lá com o Stones, o Guardiola botava o Stones como zagueiro, mano. Aí o que fica na lateral do Brasil é o que sobra. É o que sobra. É só você olhar as nossas laterais de 2018 pra cá. Depois de Marcelo Daniel Alves, não teve mais ninguém bom. Ninguém. Hoje, ao meu ver, os caras até querem ganhar com a seleção, mas já não tem aquele brilho todo, aquela vontade, aquela raça, tipo, Eu ia falar isso. Parece que hoje em dia, os jogadores não querem, tipo, eles jogam, eles gostam de jogar, óbvio. Mas eles não têm a paixão de tinha. jogar como tinha antigamente. Parece que essa vontade, Não é a tanta gana, paixão, uma gana de querer ganhar, de jogar lá, de fazer. Muito. Não, vamos lá, vamos fazer. Não, parece que não tem mais. De conquista mesmo. De conquistar o título em si, assim. Parece que só ter o dinheiro tá bom, mas assim, não sabe? Parece que é isso. Oi, Cadu, boa noite. Fala, Cadu. Boa noite. Os caras falavam, não, se precisar eu deixo minha perna dentro de campo. Mano, isso aí acabou. Não Vou deixa correr mais. até o último suor. Acabou. O que proporciona entrevistas como essa aqui do Endrick, dizendo que poderia estar de férias, mas tá na seleção. Dizendo que os jogadores poderiam estar de férias, mas estão fazendo um sacrifício de estar na seleção. Um exemplo, né? O Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram pra cá. A gente passou 37 dias, 40 dias treinando no sol. Ou essa do Savinho dizendo que não viu o jogo do Brasil porque era tarde na Inglaterra. Eu tirava da seleção, sabia? Equador, como é que você viu de fora essa Tem que dificuldade ficar, do porra. Brasil? O negócio já tá ruim, B. Eu sei, mas o moleque vai mudar. Poderia tá, poderia. Poderia, mas não tá. Olha o esforço que a gente tá fazendo pra estar aqui na seleção. Treinando no Sempre sol. que foi assim. Sempre foi assim, porra. Provavelmente. Eu fui 40 dias revoltada. treinando no sol. Ou essa do Savinho dizendo que não viu o jogo do Brasil porque era tarde na Inglaterra. O Brasil teve muita dificuldade contra o Equador. Como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil? Desculpa que eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Aonde eu quero chegar com isso, rapaziada? Esses caras podem jogar e ganhar uma Copa? Podem, mano. Mas o problema do Brasil tá muito longe de estar só dentro de campo. Tem muita coisa, sabe? Então, conclusãozinha aqui. Nós temos uma instituição corrupta no comando. Muitos jogadores descompromissados com a seleção. Não sabem o peso de vestir a camisa do Brasil ou não ligam. Uma seleção comandada por empresários. E pra finalizar com chave de ouro, uma seleção que sempre fabricou talentos naturais e jogava pelo talentos individuais. Quando o jogo mudou, não se atualizou e se perdeu. Não acompanhou o desenvolvimento do esporte no sentido de táticas e estratégias. Uma prova disso é o Jorge Jesus chegar aqui em 2019 e ganhar tudo e o Flamengo ser muito acima dos outros. Mas é porque os outros times estavam desatualizados. O Abel Ferreira ganhou tudo com o Palmeiras. O Luiz Castro, que deixou o Botafogo destruindo todo mundo. O Arthur Jorge, que veio na temporada seguinte e ganhou tudo com o Botafogo. O Vojvoda no Fortaleza, que fez um trabalho absurdo. Então os técnicos portugueses, que nem são a maior escala do futebol mundial, os técnicos mais tops do mundo, chegam aqui e ganham tudo, irmão. Pra você ver a diferença, cara, da escola. O Brasil não se adequou à atualização no sentido de, pô, a Europa falou, mano, vamos investir muito agora em técnica, em tática, em estudo, em dados, em analistas. Vamos investir muito nisso. E o Brasil ficou só, não, jogador. E ainda corrupto. E mudando Tem uma de galera que tá técnico criticando muito o elenco, mas o elenco, rapaziada, da seleção, eu sei que já foi muito melhor, mas não é tão ruim assim. A gente tem setores que a gente é bom, a gente tá entre os top 3 do mundo em alguns setores, mano. Tirando o meio campo, né? Que o meio campo, meu Deus. Mas até o nosso meio campo, se botar as peças encaixadinhas ali, flui bem, mano. Flui bem. Dá pra gente avançar numa Copa aí e quem sabe chegar numa semi, né? Que a gente não chega há anos. Quem sabe até chegar numa final e ser campeão, mano. Eu sei que é pouco pra seleção, a gente tá pensando nisso, mas, mano, o pessoal fala, a seleção tá em período de reestruturação. Por que reestruturação é essa? Reestruturação que já dura 20 e tantos anos, irmão. A Espanha caiu em 2014, mas olha só, na Copa passada eles já foram razoavelmente bem e nessa Copa agora eles são favoritos. Acabou de ganhar a Eurocopa, pelo amor. Enfim, se você acredita que o futebol brasileiro morreu, foi assim que morreu o futebol brasileiro. Você assistiu
comentou aqui, se inscreve no canal, que esse tipo Eu de já vídeo não tenho dá também trabalho. tanta confiança assim, não. Tipo, acreditar tanto. Eu acho que no fundo, a gente sempre tem uma esperança. Tipo, a gente sempre vai espera, mas eu não espero tanto quanto esperando. antes. Ah, não. Tudo bem. Mas... Ela vai diminuindo cada vitória é com o uma tempo. vitória. Tipo isso. Ela vai diminuindo com o tempo, cara. Sim. Porque eu não sabia que tinha tanta tipo assim, tanta Eu não achei que fosse pilantragem dentro tão assim, né? da CBF. Não sabia. É bizarro isso, bizarro demais. E esse moleque falando, podia estar tirando... Nossa, isso me pegou muito. Podia estar tirando férias, correndo. Tô treinando 30 dias no sol. É como se não tivesse uma valorização daquilo, né? É o que ele falou, ele Porque não sabe ganha o peso tanto, de vestir a camisa, ele não ganha dá importância. tanto que, tipo... Ou seja, ele não liga pro país. Jogar pudesse pelo tirar país. Não férias. liga, não liga, simplesmente não liga, não dá valor. Corrupção já existe há anos. Não, claramente, ele falou que Sim, existe há anos, mas a existe gente há não, anos, mas tá a gente piorando, não acompanha, né? Então, os jogadores que brigam no pódio, a questão é falta de planejamento mesmo, estilo da política. Tem muita gente capacitada, mas o país é muito mal gerido. Porra, aí é foda. Nossa. Acho que é uma junção, uma junção de coisas, é uma né? junção de pequenas coisas, sabe? De vários lugares ali, não só dentro, mas fora, né, de campo. E aí, quando vê, não dá certo, né? Exatamente, causa um desequilíbrio muito grande. Cara, bizarríssimo isso, cara. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha pra ajudar. Valeu, bye. Dito isso, o Hexa tá vindo.